Essa é a continuação da aula de gases. Vamos continuar. Agora depois que nós verificamos agora a equação geral de gases, nós vamos fazer a aplicação dela para dentro para a equação de Clapeyron. Nós estudamos as fórmulas básicas P1, V1 sobre T1, que tem que ser igual a pressão 2, volume 2, a temperatura 2. A explicação que eu havia dado anteriormente era bem simples, na verdade. Eu disse que nós tínhamos o recipiente, e dentro desse recipiente nós temos uma pressão volume 1 e uma temperatura 1. E esse mesmo recipiente, ele sofre uma transformação. E essa transformação, como nós já havíamos falado nas aulas anteriores, significa que você muda as variáveis pressão, ou volume, ou temperatura, lógico, dentro das possíveis transformações de isobárica, isotérmica e isocórica, e chega um novo estado, uma nova pressão, pressão 2, volume 2, uma temperatura 2. Mas, fundamentalmente, você tem que entender que é o mesmo gás, é a mesma amostra de gás dentro de recipiente, que é o número de mols. Ou seja, o número de mols 1 e o número de mols 2 é igual. Então, podemos dizer que esse P1V1 sobre T1, ou temperatura, né, é diretamente proporcional a N, onde esse N significa número de mols. Embora nós precisemos de uma explicação um pouco mais longa, esse número de mols também ele depende de uma variável chamada depende de uma constante. É chamada constante dos gases ideais, ou constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, pegamos esse T aqui, ele está multiplicando, vai ficar como PV é igual a NRT, onde nós temos T, pressão. A princípio, nós vamos trabalhar com dois tipos de unidades para esses casos, para esses problemas. Tanto da unidade do sistema internacional, quanto para alguns fatores que ele pode relacionar. Vamos colocar aqui o primeiro caso, se P significa pressão. Essa pressão ela pode ser em atm, atmosferas, ou Newton por metro quadrado. Ou outras, mas a questão fundamental é essa. Esse V significa volume. E esse volume ele pode ser dado em litros ou metros cúbicos. Esse N sempre, e isso é importante quando a gente for salientar, quando a gente for fazer a aplicação, significa número de mols. Esse número de mols é o número de mols de um gás. Esse R é a constante dos gases ideais. Deixa eu falar o valor dela, só um minuto aqui. Constante dos gases ideais. Ela pode ter dois valores específicos que eu vou colocar para vocês. E essa temperatura, sempre, necessariamente, ela tem que ser a temperatura em Kelvin. Sempre em Kelvin. Mas o que significa esse R? Vamos dar uma olhada nisso. Esse R significa constante universal dos gases perfeitos. Quando nós temos a fórmula que eu já falei para vocês, PV igual a nRT, que nós vamos utilizar para fazer as análises em função do número de mols de um gás, esse R, se a pressão for em atm, se o volume for em litros e a temperatura for em Kelvin, esse R vale 0,082. Por outro lado, se a pressão for em Newton por metro quadrado, o volume for em metro cúbico e a temperatura, óbvio, sempre será em Kelvin, esse R vale 8,31. Outra coisa importante, um outro resumo interessante quando a gente for relacionar isso daqui, isso aqui é número de mols, tá bom? Assim, o pessoal que está assistindo essa aula pela primeira vez, caso tenha alguma dificuldade para saber o que significa número de mols dentro de um problema, eu aconselho que revise agora, vai aparecer o link aí, da minha aula de o que é mol, da parte de química. Isso vai ser fundamental. Então, para nós fazermos, nos exercícios que eu vou mostrar nessa aula, não se preocupe, eu vou mostrar como fazer. Mas, para ter um aprofundamento melhor, eu sugiro fortemente que revisem essa aula de que é mol, de química. Apenas relembrando que normalmente esse assunto a gente vê no segundo ano,
Então, parte de gases de química e física é muito parecida. Isso juntando com molaridade, soluções que você estava estudando no segundo ano. Então, eu aconselho a revisar. Vai lá, vá por mim. Então, dito isso daqui, quando nós temos esses detalhes, e o que é esse N? Esse N é número de mols. E o que é o número de mols? O número de mols é a razão entre a massa do soluto, a massa do cidadão, a massa do gás, no caso específico aqui, dividido pelo peso molar. Deixa eu escrever isso daqui. Massa do gás, isso aqui é o peso molar. Apenas para relembrar o que é peso molar. Por exemplo, vamos pegar aqui a água. A água ela tem um peso molar. Peso molar é o peso de 1 mol. Peso molar é o peso de 1 mol. Bom, na tabela periódica nós verificamos que a massa da água é 1 e do oxigênio vale 16. Para calcular o peso molecular da água, o peso molar da água, basta somar as massas de cada elemento. Apenas relembrando, embora não apareça nada, eu tenho um oxigênio aqui e 2 hidrogênios. Portanto, vai ficar 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vezes a massa do oxigênio, que vale 16. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 16 é 16. Isso aqui vai ficar 18 gramas, é um padrão, tá bom? 18 gramas por mol. O que significa 18 gramas por mol? Que 1 mol, que são 6,02 vezes 10 a 23, não esqueça que aqui é número de Avogadro, por favor. Relacionam-se aqui, nós temos aqui o que nós chamamos de o peso molecular, ou seja, 1 mol de água pesa 18 gramas de água. De novo, caso tenha alguma dúvida com respeito a mol, sugiro dar uma revisada em o que é mol na minha aula de Química Geral, pode verificar qualquer professor, para verificar essa definição, está bem? Então, dito isso, a gente pode fazer uma pequena derivação aqui nessa fórmula. Eu falei que a fórmula é PV igual a nRT. Me desculpem, tem uma frase para lembrar. A frase menos de duplo sentido que eu lembro é essa, olha. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Calma, calma, palmeirense. Outra coisa, a gente pode lembrar assim para o cara que é romântico, assim, olha. Por você, nunca rezei tanto. Olha, essa aqui é boa, né? É demais. Seja como for, esse N significa número de mols. Então, vai ficar como? Pressão, volume é igual a N. O que é o número de mols? É a massa do gás dividido pela massa molar multiplicada por R multiplicado pelo T. Cuidado. Eu não estou pedindo, isso é muito importante, eu não estou pedindo para você decorar nada. Eu estou pedindo apenas para você lembrar o que é mols e fazer as substituições necessárias caso o problema peça, tá bem? Então, isso aqui é a equação geral, essa aqui é chamada equação de Clapeyron, não esqueçam isso, tá bom? Vou escrevê-la aqui de novo, isso aqui esse nome é importante, chama equação de Clapeyron. Eu vou fazer um resumo geral aqui do que a gente viu até agora, e para a gente poder fazer essas aplicações, tá bom? Esse resumo que eu vou colocar, espero que vocês anotem. Vamos lá.